A ira é uma das emoções mais destrutivas que podemos experimentar. Embora muitas vezes seja vista como um sinal de força ou justiça, na realidade, ela enfraquece nossa mente, corrói nossa paz interior e nos transforma em escravos de impulsos irracionais. Os estoicos compreendiam profundamente essa verdade. Para eles, a ira não era apenas uma emoção inconveniente, mas uma verdadeira ameaça à virtude. Quando deixamos que ela assuma o controle, abandonamos nossa racionalidade e nos entregamos a decisões precipitadas das quais, mais cedo ou mais tarde, acabaremos nos arrependendo. A ira se manifesta como um fogo. Começa com uma faísca, talvez uma palavra mal interpretada, uma situação inesperada ou uma injustiça percebida. Se a alimentamos com pensamentos repetitivos, ela se expande até se tornar uma chama incontrolável, devastando nossa clareza mental, nossos relacionamentos e nossa saúde. Marco Aurélio nos alertava: a melhor maneira de lidar com a ira é impedir que ela nasça. Isso significa desenvolver a capacidade de reconhecer seus primeiros sinais, aquele leve incômodo, aquela tensão sutil, e interromper o ciclo antes que ele ganhe força. A ciência moderna comprova o que os antigos estoicos já sabiam. A ira aumenta a pressão arterial, enfraquece o sistema imunológico e pode contribuir para doenças cardíacas. Não é apenas um estado emocional momentâneo. É um veneno que, se não for controlado, intoxica mente e corpo. Epicteto nos lembra que não são os eventos em si que nos perturbam, mas sim a forma como os interpretamos. Um insulto só tem o poder de nos ferir se lhe concedermos esse poder. O verdadeiro domínio da mente começa quando decidimos não reagir imediatamente, quando escolhemos observar antes de agir. Essa pausa consciente é a primeira barreira contra a fúria. E, em vez de nos entregarmos ao impulso, nos perguntamos: isso realmente merece minha paz? Uma das formas mais eficazes de conquistar a si mesmo é aprender a controlar os próprios impulsos. No calor de um conflito, o impulso natural é revidar, elevar o tom, afirmar o ego. Mas o estoico vê nesse instante uma oportunidade rara de poder, não sobre o outro, mas sobre si. Ao invés de reagir de forma automática, ele escolhe responder com consciência. Controlar os impulsos não é suprimir emoções, mas dominá-las com sabedoria. Significa não se deixar levar por provocações baratas, não permitir que o outro dite o seu estado emocional. A verdadeira força está em manter-se inabalável diante do caos, em preservar a serenidade mesmo quando tudo ao redor clama por descontrole. Esse é o guerreiro silencioso, aquele que vence batalhas invisíveis todos os dias, que não se curva à ira, à vaidade ou ao orgulho ferido. Em vez de buscar vingança, busca compreensão. Em vez de responder ao ataque com outro ataque, busca a pausa. O autocontrole é a virtude que separa os homens comuns dos verdadeiramente livres. Porque quem não governa os próprios impulsos acaba sendo governado por eles. E não há maior prisão do que ser refém de si mesmo. O estoicismo nos ensina que cada impulso é uma escolha disfarçada, e cada vez que escolhemos não ceder, estamos nos tornando mais fortes, mais conscientes, mais livres. Desenvolver autoconsciência é como acender uma luz no quarto escuro da mente. A maioria vive no piloto automático, repetindo padrões, justificando fracassos, terceirizando culpas. Mas o estoico não se contenta com a cegueira emocional. Ele se observa, questiona-se, examina as próprias reações como um cientista diante de um experimento. Por que isso me afetou? De onde vem essa dor? Qual crença está por trás desse medo? A autoconsciência é um exercício diário de sinceridade brutal consigo mesmo. É olhar no espelho sem filtros, sem máscaras, sem desculpas. É ter a coragem de encarar as sombras que você evitou por anos. Sem autoconsciência, não há transformação, apenas repetição disfarçada de movimento. O verdadeiro crescimento começa quando você para de apontar o dedo para fora
e começa a investigar. O que há dentro? A mente se torna um templo e não um campo de batalha. Cada emoção negativa deixa de ser um fardo e passa a ser uma mensagem. Cada crise, uma bússola. A autoconsciência não é confortável, mas é libertadora. Ela dói, porque desmonta ilusões. Mas é essa dor que cura. Só quem se conhece profundamente pode mudar com propósito, e não apenas por reação. O estoico entende que conhecer a si mesmo é o primeiro passo para dominar a própria realidade. É a fundação da liberdade interior, e só com ela é possível construir uma vida realmente sua. A zona de conforto é uma prisão com almofadas. Macia, previsível, sedutora, mas ainda assim uma prisão. É o lugar onde os sonhos morrem em silêncio, onde o potencial apodrece, onde o tempo escorre como areia entre os dedos. O estoico compreende que o conforto constante é uma ilusão perigosa. Não há crescimento onde não há desconforto. É no desconforto que o músculo se fortalece, que a mente se afia, que o espírito se prova. Fugir da dor, do esforço, da exposição ao fracasso, é como fugir da própria evolução. Por isso ele escolhe conscientemente o caminho estreito, o terreno íngreme, o desafio que assusta. Não porque seja masoquista, mas porque sabe, é ali que mora a transformação. O mundo moderno quer te convencer de que você merece descanso antes da batalha, prazer antes da conquista, recompensa sem mérito. Mas a filosofia estoica revira essa lógica. Primeiro você constrói a si mesmo no fogo da disciplina, da coragem, da ação intencional. Depois, o conforto que vier será um bônus, não uma armadilha. A zona de conforto não é um lugar, é um estado mental. E ela se expande ou se contrai de acordo com sua disposição de enfrentar o que dói. O que hoje te assusta, amanhã se tornará seu novo normal. Mas apenas se você tiver a ousadia de sair da cela confortável onde tantos escolhem definhar, sorrindo. Há uma força invisível que conduz a vida da maioria das pessoas. Decisões inconscientes. Elas não são fruto de raciocínio lúcido, mas sim de padrões automáticos, crenças herdadas, feridas não curadas e condicionamentos silenciosos. O estoico sabe disso, e por isso escolhe viver desperto. A cada escolha, ele se pergunta: isso vem da minha essência ou de um reflexo condicionado? Porque viver no piloto automático é abdicar da própria liberdade. É reagir em vez de agir. É repetir sem perceber. É construir um destino com base em comandos que não são seus. Quando você não observa seus impulsos, suas justificativas, seus gatilhos, acaba vivendo uma vida que não foi escolhida, mas herdada. E o preço disso é caro. Frustração crônica, insatisfação difusa, sensação constante de vazio. O antídoto está na autoobservação rigorosa, em questionar o porquê por trás de cada sim e cada não, em pausar antes de reagir, em sentir antes de agir. O estoico age com intenção. Ele não é escravo das emoções, mas tampouco as ignora. Ele as examina, aprende com elas e decide com clareza. Liberdade verdadeira não é fazer o que se quer a qualquer momento, mas sim saber por que se quer o que se quer. Essa é a diferença entre viver desperto e apenas existir em trance. Muitos hábitos nocivos não começam com grandes decisões, mas com concessões sutis. Só hoje. Não tem problema. Depois eu vejo isso. O problema é que o cérebro não esquece padrões. Ele os fortalece. Cada repetição se torna uma trilha neural mais profunda. O vício não nasce de uma escolha destrutiva, mas da repetição inconsciente de pequenos desvios. O estoico entende isso. Ele não subestima o poder da repetição. Ele sabe que um hábito não precisa parecer perigoso para ser corrosivo. O que parece inofensivo hoje pode ser a ruína de amanhã. Por isso, ele treina a atenção. Ele observa seus comportamentos como um estrategista, com frieza, sem julgamento, mas com responsabilidade. Ele se pergunta:
Esse hábito me aproxima ou me afasta da minha virtude? Porque viver com virtude, para o estoico, é alinhar o fazer com o ser. É construir uma estrutura interna que resiste ao caos externo. Quando você quebra um ciclo nocivo, não está apenas mudando um comportamento, está rompendo com uma identidade antiga. Está dizendo: eu não sou mais isso. E isso exige coragem, exige disciplina, exige presença. Não é sobre força de vontade momentânea, mas sobre criar um ambiente onde os bons hábitos são o caminho natural e os maus hábitos se tornam difíceis de sustentar. Isso é viver como um mestre de si mesmo, com lucidez, firmeza e constância. Tomada de decisões conscientes é a linha tênue que separa a vida conduzida por intenção da vida arrastada por impulsos. O mundo moderno seduz com distrações, promessas de prazer imediato e atalhos tentadores. Mas o estoico não se deixa arrastar pela corrente. Ele entende que toda escolha é uma declaração de identidade. Quando você decide conscientemente, você afirma quem é ou quem está se tornando. Por isso, ele não age por inércia, mas por clareza. Antes de qualquer ação, há uma pausa, um momento de presença, um questionamento. Isso serve ao meu propósito? Ou estou apenas reagindo ao que me cerca? Porque viver em estado de reação é ser escravo do externo, do humor dos outros, das notícias do dia, das opiniões alheias. Já viver em estado de decisão é ser senhor de si. É agir com base em valores e não em emoções passageiras. E isso exige treino. A mente desatenta busca o conforto do automático, mas o estoico escolhe o desconforto da lucidez. Ele sabe que a decisão certa, muitas vezes, não é a mais fácil, é a mais alinhada. Alinhada com a verdade interna, com o que não muda, mesmo quando tudo muda. E essa constância construída decisão por decisão é o que forja um espírito inabalável. Quem decide com consciência, constrói uma vida com direção. Quem decide por impulso, colhe o caos da dispersão. A vigilância interna é o alicerce da automestria. O estoico não caminha pela vida de olhos fechados, perdido em padrões repetitivos. Ele observa, com lucidez, com rigor, com compaixão também, mas nunca com permissividade cega. Ele entende que os pensamentos constroem o terreno onde os hábitos crescem. Por isso, observa o que pensa, o que sente, o que deseja. Não para se julgar, mas para se conhecer. Porque sem autoconhecimento não há liberdade. Há apenas repetição. Repetição de vícios, de sabotagens, de dores herdadas que nunca foram questionadas. O estoico é como o vigia noturno que percorre os corredores da própria mente em silêncio, lanterna em punho, pronto para identificar qualquer movimento suspeito. E quando encontra um velho padrão tentando se instalar, o medo, a raiva, a comparação, a vitimização, ele não o combate com força bruta, mas com presença. Ele respira, ele observa, ele escolhe, ele transforma. A verdadeira disciplina não está em se forçar a mudar o comportamento à força, mas em iluminar a raiz mental que o sustenta. E isso só é possível com vigilância diária. Sem vigilância, a mente vira terreno fértil para as ervas daninhas do ego, da impulsividade, do apego. Com vigilância, ela se torna jardim de clareza, foco e propósito. A automestria começa quando você para de seguir seus pensamentos como se fossem ordens e começa a questioná-los como se fossem sugestões. Nem tudo o que sua mente diz é verdade. Nem tudo o que você sente é um guia. E perceber isso é um divisor de águas. Porque quem vigia, governa. Quem se distrai, é governado. O estoico não foge do desconforto. Ele o honra. Ele entende que a adversidade é a academia da alma, onde se molda o caráter que suporta o peso da grandeza. Enquanto o mundo busca alívio, ele busca força. Ele sabe que a dor, quando encarada com consciência, depura, que o fracasso, quando bem interpretado, instrui, e que o desconforto,
quando aceito, fortalece. Ele não vive à procura de maciez, mas de significado, porque já compreendeu que o sentido da vida não está em evitar os ventos fortes, mas em aprender a velejar com eles. Em cada manhã difícil, ele vê uma chance de expandir a própria resiliência. Em cada não da vida, uma oportunidade de praticar humildade e visão. Em cada silêncio, uma aula de presença. Ele não reclama, reflete. Ele não se vitimiza, se reorganiza. Ele não dramatiza, age. O estoicismo não elimina a dor da vida, mas elimina o sofrimento desnecessário causado pela resistência a ela. O estoico não pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Mas como posso crescer a partir disso? Porque ele entendeu que a realidade não é pessoal. É um campo neutro que testa a sua prontidão para o próximo nível. Quanto mais você suporta com dignidade, mais a vida te confia. O desconforto é uma senha secreta que abre portas que o conforto jamais abriria. E o estoico carrega essa senha no bolso, com honra, coragem e fé. O estoico sabe que o controle é uma ilusão que gera sofrimento. Ele entende que a única coisa verdadeiramente sob seu domínio é sua mente e suas ações. Por isso, ele cultiva a arte do desapego silencioso, um afastamento interno que não se traduz em rancor ou rejeição, mas em serenidade e clareza. Ele se liberta do medo da opinião alheia porque sabe que a aprovação externa é efêmera e muitas vezes contraditória. Ele rompe com relações tóxicas que sugam sua energia e comprometem seu crescimento, sem dramas, apenas com a firmeza de quem escolhe a própria paz. Ele observa seus hábitos autodestrutivos com honestidade, encarando-os sem julgamento para depois transformá-los em aliados da sua evolução. Ele solta o desejo de controlar o incontrolável, aceitando o fluxo natural da vida e suas surpresas, que podem ser oportunidades disfarçadas. Ele desmonta expectativas irreais que criam frustrações desnecessárias, aprendendo a abraçar o que é real com gratidão e coragem. Esse desapego silencioso é a base da liberdade emocional, um terreno fértil para o cultivo da força interior que nenhuma tempestade pode derrubar. Inspirando-se na história de Helena, que simboliza a jornada interna de autoconhecimento e libertação, o estoico entende que o verdadeiro poder está na transformação silenciosa que ocorre dentro de si. Assim como Helena enfrentou seus medos e sombras, o indivíduo sábio encara o medo da opinião alheia como um inimigo a ser reconhecido, mas não temido. Ele reconhece as relações tóxicas não como vítimas, mas como participantes de uma escolha consciente, estabelecendo limites claros para preservar sua integridade. Os hábitos autodestrutivos são desvendados com curiosidade e firmeza, sendo substituídos por práticas que fortalecem a mente e o corpo. O desejo de controle, que aprisiona, é abandonado em favor da aceitação e da confiança na ordem natural das coisas. Expectativas irreais são desmontadas, liberando espaço para um viver mais autêntico e leve. Essa narrativa serve como metáfora para a reconstrução do eu, mostrando que o desapego e a autodominação são caminhos para a liberdade verdadeira e que a coragem para mudar começa sempre por dentro, em silêncio, na intimidade da alma. A clareza emocional é o alicerce para a manifestação consciente, pois só quem entende e domina suas emoções pode direcionar sua energia para a realização dos seus objetivos. A prática do relaxamento não é um luxo, mas uma necessidade vital para acalmar a mente e abrir espaço para a intuição e a criatividade. A filosofia estoica oferece ferramentas poderosas para manter a serenidade diante das tempestades da vida, permitindo que o indivíduo escolha sua resposta em vez de reagir impulsivamente. O poder da gratidão, por sua vez, atua como um ímã para o bem, transformando o olhar e despertando a consciência para as bênçãos que já existem no presente. Esse conjunto de práticas cria um ciclo virtuoso,
Quanto mais clareza emocional, mais capacidade de manifestar. Quanto mais manifestar, maior a razão para ser grato. E quanto mais gratidão, mais serenidade para seguir em frente, fortalecendo a manifestação e o equilíbrio interior. Baseado na filosofia estoica, o desenvolvimento do magnetismo pessoal nasce da clareza emocional que permite o indivíduo manter sua presença e autenticidade em qualquer situação. A independência emocional é fundamental para não depender da validação externa, fortalecendo a autoestima e a confiança interna. Valorizar-se verdadeiramente significa reconhecer seu próprio valor sem se deixar abalar por críticas ou elogios superficiais, mantendo sempre um equilíbrio firme entre autoconhecimento e autocompaixão. A comunicação estratégica em relacionamentos surge desse lugar de poder interno, pois só quem é claro e centrado consegue transmitir suas ideias com impacto e estabelecer conexões verdadeiras, criando vínculos baseados no respeito mútuo e na autenticidade emocional. Este roteiro motivacional de longo formato baseado na filosofia estoica aprofunda-se em temas como clareza emocional, que ajuda a identificar e controlar as próprias emoções para agir com sabedoria. O magnetismo pessoal é cultivado a partir de uma autenticidade natural e de um equilíbrio interior que atrai respeito e admiração. A independência emocional é destacada como essencial para a resiliência diante das dificuldades, evitando dependências que enfraquecem o espírito. A autossuficiência é o estado onde a pessoa encontra dentro de si a força necessária para seguir firme em seus propósitos, eliminando a necessidade de validação externa. O desapego emocional aparece como uma habilidade vital para não se deixar abalar por expectativas ou perdas, fortalecendo a estabilidade interna. Finalmente, o valor pessoal nos relacionamentos é tratado como um pilar para criar conexões verdadeiras, onde o respeito mútuo e a reciprocidade são essenciais para relações saudáveis e duradouras. Em suma, a transformação verdadeira nasce da união entre clareza emocional, autodisciplina e propósito firme, pilares que sustentam uma vida plena e resiliente. Ao cultivar a independência interior, o desapego saudável e o valor pessoal, tornamo-nos imunes às tempestades externas e capazes de construir relações genuínas. A filosofia estoica, mais que um ensinamento, é um convite para sermos autores conscientes da nossa história, capazes de transcender limitações e manifestar nosso melhor potencial. O caminho não é fácil, mas a jornada vale cada passo, pois é nela que descobrimos nossa força, nossa liberdade e nosso verdadeiro eu. Permita-se essa transformação radical, pois o poder de mudar está, e sempre esteve, dentro de você.